Nós queremos saudar aos amados irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus. Amém. E para você também que irá acompanhar essa mensagem no YouTube, nós também fazemos a mesma saudação. Que essa mensagem venha entrar em vossos corações e fazer diferença em vossas vidas. E nós vamos iniciar abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, 22. O título é Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, já chegada, já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Louvado e exaltado, glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. Passagem da Bíblia. Narrativa de algo maravilhoso. Então, nós vamos levantar uma oração pela bênção da palavra que é lida, dizendo: nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, visita-nos, Senhor, já nesta oração, porque nós confessamos toda a nossa dependência a um Deus tão maravilhoso, que nos sustenta em todos os momentos, seja nos momentos de lutas, nos momentos de vitória, nos momentos de senões, mas o Senhor é aquele que está sempre à frente, repreendendo, para que nós não venhamos a perecer. Assim, Senhor, nos abençoa nesta mensagem, que ela possa ser alimento forte para nossas almas. Também, Senhor, reconhecendo que se o Senhor Jesus estiver à frente de nossas vidas, nós nada temeremos,
Assim nós oramos, ó Pai, confessamos que a Tua palavra é viva e eficaz, que se cumpre em tudo aquela que chega diante de cada um de nós. Oramos assim no nome poderoso, precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, minhas amadas, a passagem, ela vai se dar durante o ministério do Senhor Jesus. É necessário que sejam destacados alguns elementos históricos e, igualmente, os elementos proféticos. Repetimos, nessa passagem, nós precisamos destacar os elementos históricos e os elementos proféticos. O histórico é que, de fato, isto aconteceu há mais de 2000 anos atrás e que é narrado porque aprouve ao Espírito Santo trazer para nós esta passagem ocorrida entre os discípulos do Senhor Jesus, um fenômeno da natureza e uma atuação do Senhor Jesus. Então, vejam bem, presente aqui o Criador, o Senhor Jesus, a criatura, os seus discípulos e a natureza, que é a obra criadora de Deus. E nós vamos verificar no desenrolar dessa mensagem alguns aspectos, além do histórico, do profético. Por quê? Nós vamos observar que a palavra diz assim: Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco. Então, eles iriam iniciar uma caminhada no mar sem Jesus. E falou para eles: vocês vão adiante. É preciso chegar do outro lado da margem. Interessante, meus amados, de que eles obedecem. E enquanto isso, Jesus, ele começava a despedir a multidão. O interesse da multidão era ouvir Jesus. Mas naquele momento, havia chegado ao final o que Jesus queria falar com eles. Então ele despede a multidão e ele vai fazer algo maravilhoso, meus amados, em que quando nós fazemos a leitura passa até desapercebido, porque ele sobe ao monte sozinho. A multidão havia sido despedida, os discípulos já haviam partido, e ali ele sozinho, ele vai entrar em oração. Ensinamento número 1. A oração nos aproxima de Deus. A oração nos traz comunhão. A oração nos enche do Espírito Santo. E a oração nos dá força para estarmos acima das lutas e dos problemas. Quando alguém está em dificuldade, qual é a primeira coisa que ela faz? Ora por mim. Mas ela também é chamada a orar
pela causa dela. Porque a palavra diz que nós somos reis e sacerdotes. Portanto, diferentemente do profeta que traz a revelação de Deus para o homem, o sacerdote leva do homem para Deus. Então você pode orar. Você pode buscar intimidade. E Jesus, ele faz isso. Ele sobe ao monte e vai orar à parte. Tudo que havia passado até aquele instante, ele deixou de lado. Você está vivendo um momento de luta, dificuldade? Sim, pastor Carlos, estou. Então é o momento de você se colocar à parte de tudo. Se encontrar com teu Deus. E vai chegar a tarde, ele estava ali só. Ele com o Senhor. E o barco? A palavra diz que o barco já estava no meio do mar. Mas ele estava açoitado pelas ondas fortíssimas, porque o vento era contrário. Deixa eu falar com vocês. O que é que nós aprendemos aqui profeticamente? O fato de você aceitar o Senhor Jesus não quer dizer que acabaram as suas lutas, as suas aflições. Se alguém está pregando isso para você, é operação de engano. Porque as lutas e as dificuldades continuarão vindo. Mas o que é que você precisa estar? Fortalecido no Senhor. Porque é Ele que fortalece a sua caminhada. É Ele que te faz suportar. E aí você pode dizer assim, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o vento era contrário. Muitas lutas, muitas dificuldades. Todos nós vamos passar por isso. Quando às vezes nós pensamos que está tudo uma calmaria, é quando se levanta a onda gigantesca, tentando anular a nossa fé, impedindo a nossa caminhada. E a onda tem um barulho e uma voz. Ela diz, não vai conseguir. E você diz assim, em nome de Jesus eu vou conseguir. Ela vai dizer, está derrotado. E você vai dizer, em nome de Jesus, eu já venci. Amém. Glória a Deus. Toma posse dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que na quarta vigília da noite, nós estamos falando aqui entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Tá? Então, dirigiu Jesus para eles. O que nós aprendemos aqui profeticamente? É que quanto maior é a sua luta, mais próximo Jesus está de você. Creia, você não está caminhando sozinho. Ah, mas tudo está indo mal. Olha lá na frente. Olha a promessa, a profecia que está sobre a sua vida. E dirigiu-se Jesus para eles. Mas que coisa maravilhosa e sobrenatural. Porque Jesus ele vai caminhando sobre as águas. Imagina, quem estava dentro do barco estava desesperado. Jesus estava fora do barco. Ele não tinha o solado do barco para proteger os seus pés. O estrado dos pés dele era a água, eram as ondas. E ele vai caminhando. Jesus caminha em cima dos seus problemas. Jesus caminha por cima dos nossos problemas. E os discípulos, eles olharam, caminhar sobre o mar e eles se assustaram. É um fantasma. Esse é o problema.
Quando nós deixamos Jesus se afastar de nós, ele vira apenas uma visão. Quando eu estava na igreja, eu era tão feliz. Quando eu estava na igreja, eu desfrutava de comunhão com os irmãos, com as irmãs. Quando eu estava na igreja, eu louvava o Senhor. Quando eu estava na igreja, a minha alma se alimentava. Quando eu estava na igreja, eu me quebrantava diante de um sentimento inexplicável. Quando eu estava na igreja, as minhas lutas eram bem menores. Porque Jesus agora, você deixou ele de lado, ele virou um fantasma. Agora você acha que você pode caminhar e suportar sozinho o barulho das lutas? E eles gritaram com medo. Ali se tratava de homens. Presta bem atenção nisso, amados. Nós não estamos falando de pessoas, de marinheiro de primeira viagem, não. Tinha ali Pedro, extremamente pescador experiente. Mas aquela situação era desesperadora. E o Senhor Jesus, ele logo foi falando com eles. Tem de bom ânimo. Ele está falando com você, está falando comigo. Qual o momento que você está passando? Eu estou sem fôlego. Está faltando ar para me respirar. Está faltando força para me tocar e pegar nas coisas. Eu acho que eu não vou conseguir. O Senhor Jesus está dizendo para você, tem de bom ânimo. Porque com bom ânimo eu o farei vencer. Tem de bom ânimo. Não temas. Isto não é maior do que o vosso Deus. Não temas. Glória a Deus. Então Pedro, ele se coloca à frente e diz assim, Senhor, se és tu, ele coloca aqui a prova, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima da água. E o Senhor Jesus, ele diz assim, vem. Qual é a sua necessidade nesse exato momento que está ouvindo esta mensagem? Não ouça a voz da sua dificuldade, ouça a voz de Jesus te chamando. Ele é o autor da vida. Ele pode te curar, ele pode te salvar, ele pode te sustentar. Vem! E Pedro desce do barco. Ele sabia o que iria encontrar ali. Mas ele desce e ele vai andar sobre as águas para ir ter com Jesus. Lembra-se, ele sai do barco, ele vai dar o primeiro passo. A água está lá embaixo. Glória a Deus. Ele vai dar o segundo passo. A água está embaixo. Glória a Deus. Por que aconteceu isto? Medita. Por que aconteceu? Porque ele estava no Espírito. Quando a pessoa está no Espírito, o peso da carne desaparece.
fica só o Espírito. O que nós aprendemos aqui, meu amado, minha amada? Louvado seja o nome do Senhor. É que quando você tiver que atravessar o mar bravio da sua luta, da sua doença, da sua enfermidade, da sua dificuldade, atravessa do Espírito. Porque o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Assim diz a palavra. E Pedro no Espírito vai caminhar. Mas era maravilhoso, meu amado, minha amada. Era muito maravilhoso. Então, ele vai e ele sente o forte vento. E naquele momento, o bom ânimo que Jesus falou que ele teria que ter, dá lugar ao medo. Temor é uma coisa, medo é outra. Temor é você não colocar o Senhor à prova. Mas medo é falta de fé, é desconfiança, é fraqueza. E ele teve medo. E quando ele tem medo, ele passou a olhar ali para a dificuldade e ele começa a se afundar. E aí ele clama: Senhor, salva-me. É o nosso clamor. Quando a luta está insuportável, Senhor, salva-me desta hora, deste momento. Louvado seja o nome do Senhor. E logo, olha que nós aprendemos aqui, o Senhor Jesus, Ele estende a mão. Ele quer estender a mão para você agora. Aleluia, glória a Deus. Coloca a sua mão assim, ó. Senhor, eis aqui a minha mão. Sustenta-me. Leva-me às águas mansas e tranquilas. E eu te glorificarei, Senhor. Aleluia, aleluia. E aí o Senhor Jesus, Ele diz para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvide, meu irmão, minha irmã. O autor da vida, Ele quer te abençoar. E logo subiram ao mar e aproximaram-se que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Uma outra passagem, meus amados, para encerrar. O Senhor Jesus, Ele repreende o vento, Ele repreende as ondas e diz assim: aquieta-te, acalma-te. E nós aprendemos uma coisa: a natureza obedece ao seu Criador, mas a criatura não obedece ao seu Senhor. Mas nós queremos ser diferentes. Nós queremos dar toda a honra e glória ao nosso Salvador. Que o Senhor Jesus possa visitar cada um que ouvir essa mensagem. Que o Senhor Jesus possa abençá-los ricamente e você possa dizer em todos os momentos da sua vida: Senhor, me faça andar por cima das águas. Senhor, me faça andar por cima dos meus problemas, porque eu te glorificarei. Eu darei testemunho do teu poder e da tua graça. E que o Senhor possa nos e os abençoar ricamente.